Aí, estamos ao vivo para... Não vou falar espanhol não, senão vou fazer merda aí. Estamos ao vivo para todo o Brasil, todo o planeta cinema. Mais uma noite maravilhosa. Aqui no Rio de Janeiro está uma noite terrível para variar. Um calor insuportável nesta terra maravilhosa, onde nasci. Mas está uma coisa cada vez pior, um negócio terrível. Mas está tudo bem, minha cidade é bonita, tem coisas ruins, mas ela é bonita, eu vejo a praia toda hora, então já ajuda já um pouco. Mas, de qualquer forma, estamos aqui sempre, nas noites de terça-feira, quarta, às vezes quinta, às vezes sexta, para falar sobre cinema, essa coisa maravilhosa, sétima arte. Tanta gente falando sobre cinema para um lado e para o outro. Eu adoro ficar vendo as lives dos meus amigos todos. Eu vou lá, mando um vivo cinema, mando um coração. Eu gosto de prestigiar a galera. E eu acho que falar de cinema é sempre um oásis, né? Para todo mundo. Tem gente que tem outras profissões, né, durante o dia. Tem bancários, cinéfilos, tem um monte de gente fazendo um monte de coisa por aí, mas o pensamento sobre cinema está sempre pulsante em nosso dia, em alguma hora do nosso tempo. Hoje vou receber um querido crítico de cinema, presidente, gente. Ele é presidente. Vamos falar um pouco da presidência dele. É um assunto que a gente gosta muito de comentar aqui, o pessoal já sabe, né? As associações dos críticos de cinema é um assunto que eu já escutei muitas coisas sobre as associações dos críticos de cinema, o pessoal sabe disso. Pois, quando eu era programador lá do Cinejoia, tinha um banquinho lá em frente ao Joia. Todo mundo sabe que o banquinho lá em frente ao Joia é tipo o banquinho do Casalbé de Nóbrega. Né? Eu era o Casalbé de Nóbrega, pegava o jornal e ficava escutando histórias. Pessoas famosas, não famosas, pessoas que nunca vão querer se identificar, então também não vou falar quem são, mas eram minhas fontes para muitas das minhas perguntas aqui. Arthur, eu vou te apresentar um textinho que eu tenho aqui, e aí a gente começa o nosso papo. Vamos lá, então. Nosso convidado de hoje... se tiver alguma coisa errada, Arthur, pode dar uma chicotada em mim depois, tá? Então, beleza. Nosso convidado de hoje, ele é crítico de cinema, esta profissão maravilhosa que eu tanto amo, com tantos amigos e amigas. Ele é diretor de criação do jornal O Povo, presidente da Associação Cearense de Críticos de Cinema, a ACCINE. Ele também é autor lá no Ensaio Crítico. Arthur Gadelha. Arthur, muito obrigado, cara, primeiramente aí por participar do meu programa. Muito boa noite para você. Como é que você está aí, parceiro? Tudo bem? Boa noite, Rafael. Boa noite quem está assistindo. Primeiramente, quero agradecer estar aqui nesse programa super legal. Assim, acho que você é pessoa super do diálogo do cinema. Acho ótimo essas conversas. Aprendo muito, inclusive, com os outros que eu assistia anteriormente, né? Inclusive, por exemplo, você conversou com pessoas aqui do Ceará, que o Pedro Azevedo, por exemplo, eu não conhecia muita coisa ali do que ele disse. Eu sou daqui, moro do lado dele, né? Então, eu acho isso ótimo. E diferente, não está muito diferente da sua noite aí, não, viu? Aqui está muito quente, Fortaleza no outro extremo, assim, mas está muito quente. Mas eu Ah, estou bem, está tudo tranquilo. show de bola. Eu fui aí em Fortaleza, cara, foi uma experiência maravilhosa. Eu fui algumas vezes já, mas a última que eu fui, não, a penúltima, não lembro direito, fui no Dragão do Mar, teve um evento para salas de exibidores independentes, foi muito bacana, foi muito Legal. legal mesmo. Conheci muita gente bacana, uma cidade maravilhosa. Parece o Rio um pouco, assim, pessoas simpáticas, sabe? As pessoas se abraçam, era antes da Covid, né? Então o pessoal se abraçava, falava, Uhum. oh, pô, muito bacana, cara. É uma cidade maravilhosa. Show de Eu amo. bola. Então vamos. É maravilhosa, maravilhosa. Vamos em frente aqui, então, Arthur. Nossa primeira pergunta é default, uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo, que eu quero saber como é que foi o teu início nesse Uhum. universo maluco, dinâmico, mas muito divertido do audiovisual. Quando é que tu bateu no peito e falou assim, cara, eu vou escrever sobre cinema, eu vou pesquisar, eu vou ver filme pra caramba, eu quero jogar minhas ideias ao mundo. E outra questão, a sua família sempre te apoiou em todas as suas escolhas profissionais? Conta pra gente. Ótima pergunta, né? Rafael, assim, eu acho interessante pensar, porque a crítica é um universo muito ingrato, né? Assim, você põe sua cara a tapa, você fala uma coisa que você publica ela, não é uma conversa, né? Então, eu acho que demora muito para que os críticos que existem atualmente, eu vou ser crítico. Eu acho que esse momento ele não existe, assim, né, o bater o martelo. Você vai fazendo, vão levando você a sério e você também vai se profissionalizando a partir disso, né? E aí eu fico pensando, eu sempre, desde criança, sempre que eu soube alguma coisa, eu ia fazer com cinema, não sabia o que exatamente. E aí eu comecei a ficar viajando. Será que eu vou fazer filme? Fiquei fazendo filme amador, criança. Tenho vários curta-metragens que eu fiz, tipo assim, com 14, 15 anos.
E, tipo, é uma coisa maluca. Filmava com o celular, com a câmera e tudo mais. Só que aí, eu nunca senti que eu estava fazendo uma coisa certa. Parecia que eu estava sendo, tipo, um intruso. Assim, o que que eu estou fazendo aqui, né? E aí, na escola, um amigo meu me chamou para fazer parte de um blog de cinema, de escola, ensino médio, né? Abrimos um blog, no Blogspot, começamos a falar sobre cinema, super... Esses cachorros estão muito ruins aí, não, né? No áudio, para entender, né? Show. Aí a gente começou a escrever sobre cinema nesse blog, e de maneira recreativa mesmo, né? E aí as pessoas da escola começaram a conhecer a gente, começaram a saber que a gente era a galera que falava sobre cinema e tudo mais e tal, que a gente foi levando isso a sério, né? E aí, em 2016, eu me inscrevi para fazer um curso de cinema aqui em Fortaleza, na Casa Amarela da Universidade Federal do Ceará, que era um curso de 4 meses, que a gente fazia um filme, assim, super, super legal à noite, show, achei ótimo. Aí no final do filme, no final do curso, a gente fez um filmezinho e tudo mais. Quando chegou o Cine Ceará, que é o evento mais antigo aqui, né, do Ceará de cinema, eles tinham um júri universitário, que era um júri que eles pegavam pessoas de escolas públicas e privadas de cinema aqui de Fortaleza e montavam um júri, né? Aí tinha, eu acho que eram 3 escolas públicas e 2 privadas. Então era um júri de 5 pessoas. E aí eu fui escolhido para ser o representante desse meu curso, né, da Casa Amarela, Eusélio Oliveira, aqui na UFC, para representar a Casa Amarela nesse júri. Eu tinha a menor experiência com isso, não fazia a menor ideia, assim. E aí, quando eu me deparei, cheguei no Cine Ceará, que é um festival ibero-americano, né, então ele mostra filmes brasileiros e filmes da Ibero-América, eu me deparei com um cinema que eu não conhecia. E aí é interessante porque quando a gente pensa na nossa formação de cinema, pessoas mais antigas do que eu vão falar da formação de videolocadoras, né, assim, a formação da Sessão da Tarde, da Globo. Então, assim, é uma formação muito norte-americana. Inevitavelmente, né? Então, eu tinha uma formação muito norte-americana. Eu comecei a falar sobre Harry Potter. A primeira crítica foi sobre Harry Potter. Então, quando eu me deparo no Cine Será com uma outra experiência de cinema, né? Eu me apaixonei. E ali eu lembrei, anos mais tarde, porque a gente tinha discussões, inclusive quem ganhou o júri da crítica foram 2 prêmios, um eu concordei, o outro eu não concordei, briguei com todo mundo. E isso foi muito bom, porque quando a gente conversa o conflito sobre o cinema, sobre o que a gente entende sobre cinema, aquilo ali me despertou, porque até então eu não tinha conversado com 5 pessoas ao mesmo tempo sobre cinema. Né? Então eu descobri ali que existia crítica, que existia opinião, que existiam opiniões diferentes. Comecei esse universo aí. E aí, anos mais tarde, meu professor de cinema, professor de jornalismo, ele me contou sobre uma crítica de teatro, que é a Bárbara Eliodora, né, que ela falou, ela algum relato dela, não sei aonde, em que momento, mas ela falou que o momento que ela descobriu que ela ia ser crítica, que ela falava que ela percebia que ela amava o teatro, não sabia onde ela ia se encaixar, até descobrir que ela estava sendo destinada a ser uma espectadora. Eu acho isso muito bonito. Olha, eu sou um espectador, né? Essa é a minha função. Eu assisto cinema. E aí, mas aí é isso. Aí a partir disso eu comecei a me profissionalizar, a escrever muito mais intensamente. E a virada, e aí eu acho que é uma virada martelo na mesa mesmo, foi quando eu enviei a solicitação para fazer parte da ACCINE, né, a Associação Cearense de Críticos de Cinema, que foi fundada em 2016. Enviei os meus textos, a minha publicação, o meu trabalho que eu tinha, e eles aceitaram a minha solicitação. Então, poxa, a galera está aceitando que eu sou um crítico de cinema. Então, pronto, tá, a partir daí, faz pouco tempo, né, 2016. Então, desde então, eu digo, eu sou crítico de cinema. Né, e aí, hoje, estou como presidente da associação, uma reviravolta assim meio... E é isso. Show de bola, excelente. Tu falou da Bárbara Eliador, cara, eu já vi ator e atriz também desesperado, porque Bárbara iria escrever um texto sobre a peça de teatro que as pessoas faziam parte. Realmente a Bárbara era uma referência, né? Uma referência Com certeza. teatro, assim, impressionante. É um nome, ela tem um nome mais forte que vários atores que a gente tem por aí. Falou o nome dela, a pessoa já fica meio assim, caramba. Ela realmente. A gente vai ter uma questão sobre. Uma questãozinha aqui sobre a questão da crítica que eu acho que traça um pouco paralelo em relação a isso. É bacana a tua história, do show de bola. Cara, essa coisa do consumir o produto norte-americano voltado para o cinema,
Cara, é o que a gente tinha acesso mais aqui, né, na televisão, né, em um monte de coisa. Então, acho que todo mundo começou um pouco também dessa forma. Mas o mais bonito disso tudo é descobrir coisas, né, que não coisas novas, mas coisas que já existem, né? E aqui no nosso próprio país, né, No próprio país, tem tanta com coisa certeza. maravilhosa que muita gente ainda não conhece, mas precisa conhecer, né? Vamos ver aí se cada vez mais os streamings colocam materiais nacionais. O Globoplay tem muita coisa bacana, né? De décadas Muita coisa passadas bacana. do cinema brasileiro. Também tem já cinematografia recente, né? Novos diretores e diretoras. Eu sempre falo pro pessoal para a gente descobrir cada vez mais o nosso cinema, porque o nosso cinema é bom pra cacete, cara. É muito bom. Quem fala que o nosso cinema é ruim não entende Não bulunfas. conhece, não conhece. Não entende bulunfas, vai muito pelo que os outros falam, né? Tem que conhecer o nosso cinema, que é É. muito bom, muito bacana. Ô, Arthur, o seguinte, queria saber de você uma coisa. Com um avanço mais forte aí dos streams, né? Em paralelo à chegada da pandemia, principalmente, né? Foi um avanço gigantesco, né? Meter o pé no Uhum. acelerador, começou a brotar streaming de um lado para o outro. E o mercado exibidor, obviamente, levou um golpe gigantesco, né? As salas ficaram paradas, não tinha estreia no cinema. O pessoal ainda tem gente com medo ainda de voltar às salas de cinema por conta da questão da Covid e tudo mais. Eu queria saber a tua opinião em relação a isso. Você acha que realmente vai ser um divisor de águas e que a cada ano vai ter menos salas de cinema pelo Brasil? O que tu acha? Não sei, Rafael, eu fico pensando muito sobre isso. Eu lembro da discussão quando teve em 2017 lá em Cannes, né, que a Netflix levou dois filmes concorrendo lá a Palma de Ouro, né? Foi o Okja e o The Marriott Story, vocês falam assim lá do Noah Baumbach, né? E aí o presidente do júri era o Almodóvar e ele falou que não queria premiar um filme da Netflix. E aí gerou aquele atrito, se é cinema, se não é. Eu lembro muito dessa discussão em 2017. E em 2017, era ali perto, a gente tinha menos acesso aos streams, né? A Netflix ainda era a pioneira absoluta. E aí gerava um pouco de medo no mercado, até no mercado do próprio streaming, né? E aí eu lembro dessa discussão, porque a Netflix se recusou a lançar os filmes lá de Cannes antes no cinema francês do que na Netflix. Aí o Festival de Cannes mandou eles pastarem, né? Acho que até hoje eles não são mais bem-vindos lá. Não sei se isso se resolveu. E aí, desde então, penso muito sobre isso. Porque qual é o espaço do streaming? Aí chegou a pandemia e a gente percebeu que o streaming era uma solução muito imediata, muito urgente, né? É, eu acho que a gente pode caminhar para um caminho inverso, de defasagem. Tipo assim, tem tanto streaming. Porque, pô, olha só, qual é o streaming que eu pago hoje? Eu pago a Netflix e eu acho eu sou um crítico da Netflix porque eu pago o plano mais barato e eles me dão um stream de 480p, não é nem HD, né? Eu não vou pagar mais que R$ 25 por um stream, não vou. Ou seja, eu já tenho um malefício aí disso aí, né? Eu acho muito ruim. E pago o HBO e o Globoplay, pronto. E o resto? Não vou pagar, não tem como pagar tudo, né? Eu acho que a gente pode caminhar por uma defasagem da quantidade de streams. Minha opinião é essa, assim. Mas eu não acho que eles são inimigos. Porque, por exemplo, na pandemia, pela primeira vez, eu conferi filmes do festival da Mostra de Tiradentes, né? Da Mostra de São Paulo, da Olhar de Cinema, porque foram exibidos no streaming próprio deles, né? Então, acho que a gente tem caminhos para encontrar essas duas coisas, assim. Eu tenho medo do ambiente mercadológico, né? Assim, eu não sei em que momento isso vai colapsar, não sei em que momento isso condiciona as pessoas muito, né? A pessoa, tem na Netflix, a pessoa nem procura mais, né? Pergunta assim se tem na Netflix. Então, acho que tá borrado ainda. É muito recente, mas eu acho que a gente... Não sei, agora eu te pergunto, o que que você acha? Você trabalhou com o mercado exibidor, o que que você acha? Eu acho que vão ter. Eu acho que vão. Você é o primeiro convidado que me repassa a pergunta assim de maneira clara e objetiva. Eu acho isso ótimo. Eu acho isso ótimo. Eu tava até esperando uma hora, alguém vai mandar a pergunta. Eu respondo, não. Eu acho que vão ter cada vez menos salas. Acho que o mercado exibidor é muito engessado no Brasil, né? E com o avanço de uma nova tecnologia, né? Que deixa a pessoa dentro de casa, vendo um filme na sua casa, aquela coisa toda. Os cinemas precisariam ter uma criatividade muito grande para poder, na sua programação, levar
a curiosidade, o interesse para o público. Não, exibir somente um filme não basta. É aquele negócio que a gente estava falando aqui em off. Por que não faz um debate depois? Né? Por que não faz alguma coisa para poder gerar um interesse maior para a pessoa sair de casa? Os ingressos no Brasil são muito caros, então é tudo muito complicado. E é uma indústria que é muito engessada. Salvo raras exceções, o Dragão aí é muito legal, o cinema, o Petra lá em São Paulo também, sempre tem coisas diferentes, tentando fazer a coisa acontecer. Então, assim, mas não são todos. Não são todos, infelizmente, e os cinemas nunca vão acabar, mas vão Não, diminuir. isso é verdade. Isso aí Mas vão não tem. diminuir, vão ser, não vou dizer que vão ser raros, mas vão ter cada vez menos salas de cinema no Brasil, muito por conta da cabeça dura de muitos exibidores que não E vão tem um conseguir. domínio também, um domínio de grandes empresas, né? Assim, de shopping e tal. Se fosse uma coisa mais horizontal, né? Mas não é. É uma coisa assim muito. Então, eu digo assim, é claro que é diferente cada um. Rio é outra situação, mas aqui em Fortaleza, por exemplo, a gente tem 2 cinemas fora de shopping. 2, né? E os 2 ficam, e um fica no centro, onde à noite não tem movimento. À noite tá tudo fechado, é perigoso, não tem ninguém. Então, assim, cinema numa cidade, no meio de uma cidade mesmo, só temos um, que é o Dragão do Mar. E é ótimo, porque realmente o que tem é ótimo, né? Mas se tivesse mais cinemas nos bairros, né? Não só nos shoppings, enfim, é discussão longa, né? Doideira. Só mandar uma boa noite aqui pro Tristão que tá aí com a gente, Guilherme Tristão, grande. Ele já foi programador do Estação do Botafogo aqui no Rio. É um dos programadores lá do Festival do Rio de Cinema. Um beijo para você, Tristão, Legal. querido amigo. Saudade. Ele é rabugento aberto, sabia, Arthur? Rabugento. Mas ele é engraçado demais. Ele faz sinopse como ninguém. Nunca vi uma pessoa. A distribuidora chegou a contratar o Guilherme Tristão para fazer sinopse de seus filmes. Uma das Um dom. É um dom. É um dom. Já vi sinopses maravilhosas e sinopses terríveis. Se eu não me engano, a sinopse de Prison Break na Amazon Prime Video, acho que é na Amazon ou na Netflix. Depois vocês deem uma olhada, pessoal, vocês que estão conferindo este vídeo. Dê uma olhada na sinopse de Prison Break. Vocês terem uma noção do que escreveram lá. Tá bom? Depois a gente conversa. Arthur, seguinte, queria saber de você uma questão. Os críticos de cinema, com seus textos, estrelinhas, bolinhas, raiozinhos e qualquer coisa parecida com isso, influenciam de alguma forma o espectador hoje em dia para ver um filme no cinema ou nos streamings? E mais, na tua opinião, a classe dos críticos de cinema, né, tudo que você já teve acesso desde o seu início nesse mercado, é uma classe unida aqui no Brasil? O que tu acha? É uma pergunta com várias camadas. A primeira, eu não sei, sabe? Eu acho que a primeira pergunta sobre se influencia. Eu fiz eu sou formado em jornalismo, né? E eu fiz uma pesquisa final do TCC voltada para a crítica de cinema, porque era uma maneira de juntar, né? Jornalismo com cinema, com a crítica, foi perfeito. Adorei pesquisar isso, achei incrível. Porque a crítica de cinema nasce como um gênero jornalístico, né? Lá no século XX, e ela vira uma coisa além disso, né? A crítica não é hoje um gênero jornalístico, não é, né? Não é só, ela também é, claro. E aí a minha impressão é de que, lendo os textos, lendo as críticas antigas do século passado, tudo aquela da repercussão de bilheteria, de eu sinto que naquela época existia muito isso, né? O filme está sendo indicado no jornal, não sei o quê, vamos assistir. Quando eu vejo hoje em dia, eu não sei, porque por exemplo, quando você vê um grande sucesso de bilheteria, existem vários fatores que raramente passam pela crítica, né? Se você for pegar um filme brasileiro que tenha feito uma grande bilheteria, Bacurau, sei lá, os filmes do Kleber, né? O Bacurau, Aquários, os filmes da Globo, todos eles, né? Então, por exemplo, esse é o exemplo máximo, né? Todos os filmes da Globo, essas comédias e tal, fazem a bilheteria imensa. E não tem a crítica do lado deles, né? É claro, eu não estou generalizando, existem ótimos filmes da Globo também, mas eu acho que esse é um exemplo muito bom, porque você vê um filme assim, vários filmes que eu vi, filmes muito, assim, defasados, e, por exemplo, esse último que ele, da Globo lançou agora, o Torrica 2,
que ele zoa na cara dura, né, essa estereótipo da pessoa pobre, da pessoa rica. Gente, isso aqui ainda vende no Brasil, isso é um absurdo. E a galera vai e a crítica não está do lado deles. Então, eu acho... E aí, juntando com a segunda pergunta, eu sinto, Rafael, também, que a crítica, ela por essa distância, a crítica também tem o risco de ficar muito enclausurada, sabe? Quando a gente vai, por exemplo, conferir os debates, né, em festival de cinema, esses ambientes assim, é crítico conversando com crítico, né? E eu acho isso ótimo, assim, porque a gente vai discutir e acaba descobrindo coisas novas. Só que eu acho que eu não sinto de forma íntegra essa união na crítica, apesar de nós termos associações nacionais, né? A Abracine, por exemplo, assim, aqui existem, eu acho que pelo menos 5 associações brasileiras. Mas é porque eu acho que a crítica em si é uma atividade que não tem mais espaço oficializado. Porque, por exemplo, se você for pegar, eu digo por aqui, né, na Associação de Críticos Cearenses, a gente só tem 2 grandes veículos de imprensa aqui, né? Que é o Povo e o Diário do Nordeste. E aí, existem 30 associados agora na associação. A maioria deles não são desses veículos hegemônicos, né? São de blogs, são de canal do YouTube e tudo mais, de sites. Então, eu sinto que essa falta de um lugar oficial faz com que cada um viva o seu mundo, sabe? Mas é uma resposta meio genérica, mas eu sinto que é confuso, sabe? É confuso esse ambiente da crítica. Não acho que seja um ambiente unificado. É muito complexo. É muito complexo. Fora que algumas associações de críticos vieram antes também da própria Abracine, né? Sim, a própria do Rio, né? Eu acho que a primeira de todas foi a do Pará, cara. Me falaram uma vez, foi a do Pará, que foi a primeira de todas. Aí Foi. depois teve outras e tal. Então, é o que eu sempre falo aqui. Eu quero que a galera, assim, meu desejo, né? Como amante da sétima arte, como uma pessoa que gosta de muita gente, todo mundo converse, né? Dialogue, né? E que problemas sempre podem ser resolvidos com argumentos, né? Para todo mundo poder dar as mãos e vencer. Isso que é o que importa no final das contas, porque acredito num papel muito importante dessas associações, né? Não só as regionais, mas também a federal, podemos falar assim, né? Com certeza. As ações, né, assim, a maneira como você não consegue, por exemplo, as ações que a Abracine faz com publicação de livros, por exemplo, é uma ação que só poderia ser feita coletivamente, né? E fica incrível, um resultado incrível. Inclusive um resultado que é aberto nem para ser definitivo. Você olha, esse aqui é uma lista de 100 melhores filmes brasileiros. O que falta nessa lista aqui? É uma lista com representatividade? Não. Por quê? Porque o cinema brasileiro é um ambiente que não tem a manutenção desses espaços. Então, assim, eu acho interessante perceber essas ações que só poderiam ser feitas coletivamente, né? Então, eu acho isso interessante. Com certeza. Olha só, seguinte, o Artuzão, temos algumas perguntinhas para ti. Cara, o Tropa de Elite, Arthur, aquele filme Tropa de Elite, Uhum. ele foi um filme muito badalado, né? As bilheterias foram altíssimas, parte do público louvando as ações do senhor Capitão Nascimento, brilhantemente interpretado pelo Wagner, que Wagner é um dos grandes atores brasileiros, na minha opinião, eu gosto muito do Wagner. E esse filme, inclusive, ganhou o Urso de Ouro, lá em Berlim, que a gente sabe que, todo mundo que sabe que gosta de cinema, sabe que o Festival de Berlim é um dos principais aí, né? De premiações, todo mundo de olho quem ganha e tal. E esse filme ganhou o Urso de Ouro em Berlim das mãos do Costa Gravas, que é um diretor que os cinéfilos sabem que ele tem uma filmografia muito ligada à questão dos direitos humanos, né? Então, meio que a equação não fechou para algumas pessoas, né? E algumas pessoas, Arthur, acharam que esse filme, de alguma forma, pode ter acendido uma chama fascista no povo brasileiro. Mas eu queria saber de você uma questão. Você acha que o cinema ele tem esse poder realmente de influenciar o espectador para ideologias políticas? O que tu acha? Ótima pergunta. Porque, primeiro, a gente teria que pensar se o cinema brasileiro, né,
ele tem espaço de mídia tão discursiva assim. É um exemplo ótimo, Tropa de Elite, porque, pô, na Globo e tudo mais, então todo mundo assistiu esse filme, todo mundo assistiu esse filme, né? Então e eu lembro, inclusive, de uma coisa semelhante quando o Coringa, o Todd Phillips, né, venceu o prêmio lá de Veneza, e a presidente do júri era a Lucrécia Martel, né, a cineasta argentina super cultuada, dando um prêmio para um blockbuster americano. E aí todo mundo ficou nessa mesma discussão que você falou do Costa Gravas do Tropa de Elite. Como assim? Isso aqui, galera, sem entender. E, curiosamente, também foi um filme que a galera ficou falando, esse filme vai influenciar a galera a se revoltar contra o sistema, vai influenciar a galera a sair atirando por aí. Teve essa discussão também do Coringa, né? É, eu acho, Rafael, isso só aconteceria porque eu vou responder por outra vertente aqui. Eu acho que os filmes com influências de ideologias políticas, eles servem muito mais para alimentar pessoas que já se entendem daquela ideologia, né, do que necessariamente a avançar novos pensamentos, novas pessoas. E aí, só pegando como exemplo, assim, que nem é um ótimo exemplo, eu sei que é um exemplo muito ruim, que é o Democracia em Vertigem, da Petra Costa, né, que é um filme que eu gosto, porque eu acho que ele assume que é um filme sobre o poder e não sobre o povo. A maneira como o poder se perde e se esquece do povo, eu acho que é sobre isso o filme. Mas quem aclamou aquele filme ali? Né? Aquele filme, ele não serviu para filme nenhum, acho que serve para nada. Estou falando assim do que colocaram ele naquele lugar, né? Eu acho que ele serviu muito mais para fazer uma manutenção de quem já se identificava com aqueles sentimentos, assim como os filmes produzidos pela da direita conservadora, né? Que existem, cresceram consideravelmente nos últimos anos. Eu até me assusto com isso. E aí, o Tropa de Elite, será que era um exemplo desse, de um filme que tinha uma intenção assim, uma intenção meio deturpada, e os outros entenderam de uma outra forma, porque o cara virou um herói nacional, né? O personagem do Wagner Moura virou um herói nacional. Então, será que isso só não dialogou com o conservadorismo brasileiro que já estava em curso, né? Então, eu acho nesse sentido que filmes podem influenciar que ideologias políticas já manifestadas se aflorem, né? Eu acho muito difícil que isso que seja aumente o alcance das ideologias que estão neles. E é uma visão muito pouco complexa. Assim, estou falando assim só de cabeça mesmo. Poderia pensar melhor com exemplos específicos e tal. Mas a minha impressão atual, contemporânea, é essa. Show de bola, show de bola. O Arthur, é o seguinte, recentemente o mundo está vendo uma guerra terrível, né? Cada vez imagens terríveis, vídeos terríveis, né? E com o avanço da internet hoje em dia, a gente tem acesso a coisas, assim, parece que a gente está quase dentro da guerra ali, né? A gente vê coisas terríveis, né? Muito triste, muito triste. Alguns festivais de cinema, Arthur, de todo mundo, estão bloqueando a presença de filmes russos em suas seleções. Eu queria saber o que você acha dessa questão, que até certo ponto é um pouco delicada, né? Muitos festivais de cinema estão bloqueando a presença de filmes russos na sua seleção. O que tu acha sobre isso, Arthur? É bizarro, né? Bizarro. Até aqui, o festival daqui que foi suspendido, né? Não sei se voltou, acho que não me informei. Mas é muito bizarro isso, e assustador, porque aí fica parecendo que a gente está. Porque imagina se o pessoal lá fora achasse que nós somos ultraconservadores porque nós temos o Bolsonaro na presidência, né? Muito bizarro, porque há uma vertente também do mundo estar nessa hipocrisia, o mundo não, o Ocidente está nessa hipocrisia de agora vamos fazer sanções contra, como se fosse a primeira guerra que aconteceu nesse século, né? E aí, e esse é um impacto mais como se fosse um impacto cultural para impactar. Será que o Putin está preocupado se a cultura russa está sendo bem disseminada no mundo, né? Aí eu acho muito bobo ter essa pergunta na cabeça e usar o cancelamento do cinema russo, na arte russa de maneira geral, né?
E aí, inclusive o Festival de Cannes fez um anúncio de que iria proibir a entrada dos oficiais russos, né, e não dos artistas. E eles colocam isso lá, olha, nossa solidariedade aos artistas russos, cineastas russos, ucranianos e tal. Então, achei um gesto interessante, tipo assim, você está contra o governo russo, mas não contra os artistas, que, poxa, o que, que tem a ver, né? E você pensa, para citar um cineasta russo badalado, né, que passou lá por Cannes, o filme Leviatã, né, que Andrei, eu não sei falar o nome dele, Andrei Snanitsev, não sei como é que é. Skravsky. O diretor de Leviatã, né? Maravilhoso o filme. Maravilhoso. E o filme é, em certa medida, uma denúncia, uma crítica assim, a essa coisa do Estado invisível, né? Que essa mitologia do próprio Leviatã, né? Então, o cinema russo, a arte russa, não é conivente com a maneira como a gente está enxergando isso, né? É claro que é bem complexo. Eu não acho que nem que exista um lado correto, um lado. Não é isso, não é sobre essa discussão, né? Mas é uma bobagem, e eu acho que a gente está sendo influenciado, muita gente sendo influenciada por essa visão norte-americana das coisas, né? De que a gente tem que cancelar, temos que não sei o quê. Então, assim, é bizarro. Eu vi uma notícia de um hospital privado nos Estados Unidos que estava proibindo russos de entrarem no hospital, russos que moram nos Estados Unidos. Então, assim, você ri de nervoso, né? Eu acho que a gente não está preparado para. Nós não estamos preparados como Ocidente, né? Para uma discussão dessa em nível midiático, porque essa é a primeira guerra que acontece de forma midiática, né? Porque quando a gente vê as guerras em regiões que não existe, que a galera não vai lá, que não tem mídia, a gente só fica vendo na Reuters, Síria. Você bota a Síria no Google, você raramente vai descobrir uma notícia boa, porque a galera não fala. A galera parece que não existe, parece que aqueles territórios ali são territórios de guerra e não tem mais nada além disso. É uma hipocrisia da imprensa, da mídia, da rede social. Doideira. Eu acho que a gente está numa paranoia coletiva e é isso. Muito bizarro, tudo muito bizarro. É doideira mesmo, é doideira mesmo. Cara, até curso sobre Dostoiévski, tu viu lá? Não sei se você chegou a ver essa notícia. Até Não, cursos sobre Dostoiévski foram cancelados. Aí teve uma repercussão, obviamente, negativa e voltaram com o curso. É uma parada assim, tipo, tem que essa ideia, gente. Quem acha uma boa ideia, entendeu? não, realmente assim. Mas eu fiquei. Eu tô muito. Olha, mas eu vou te falar, Arthur. Eu ainda fico preocupado. Assim, aqui, pensando aqui no Brasil, eu não sei o que os festivais de cinema aqui no Brasil vão fazer. A gente tem dois grandes festivais aqui, né? O do Rio e o de São Paulo, né? Não sei se essa guerra vai durar até lá, tô torcendo para que não. Porque Uhum. provavelmente esses festivais vão ser bem para frente. Mas será que vai ter algum tipo de bloqueio de filmes russos? Eu espero que não, né? Eu acho que não vai ter, não. Não é É, possível. eu espero que não, mas né, é complexo pra caramba. Como grandes festivais negaram a presença, né, de filmes russos, eu já fico meio assim, né? Olha, é complexo pra caramba. E tu deu um ótimo exemplo, Leviatã, um baita de um filme. Baita É. de um filme. A gente passou lá no Cinejoia quando eu era o programador, foi o cinema que fez a primeira pré-estreia no Rio. Os ingressos esgotaram em 20 minutos, cara, para ver o filme. 20 minutos. É Não, porque é esse filme veio incrível. muito badalado, né? Ganhou muitos prêmios, né? Então, foi a Imovisão que lançou. Até lembro. Foi a Legal, Imovisão que lançou. Muito bacana. Show de legal. bola. Arthur, seguinte, quando eu era programador de cinema, eu via parte do público, claro que não era todo mundo, mas parte do público, com um certo preconceito, até mesmo preconceito, contra o cinema brasileiro. Via que o filme brasileiro estava em cartaz e falava assim: ah, é brasileiro, não vou ver não. Não lia sinopse, não quis saber nada. Via que era brasileiro, saía correndo. Você tem essa impressão também? Você acha que existe por parte do público, um preconceito, até mesmo um preconceito contra o próprio cinema feito aqui no Brasil? Com certeza. E aí é um pesar que eu penso isso, que eu acho que isso é um pensamento que ele sempre foi contemporâneo, né? Eu acho que a gente está aqui em 2022, num outro mundo, e eu não acho que a gente tenha mudado tanto desde que o cinema brasileiro surgiu, desde que o cinema brasileiro passou pela revolução do cinema novo. Não acho que a gente tenha mudado tanto. Porque uma ferida muito que segue em carne viva do cinema brasileiro é a da distribuição, né? Assim, porque é muito tolhido a maneira como esses filmes são distribuídos. Então, quando você vê um filme
é muito comum aqui no Brasil você ver um filme no festival e ele ser lançado 5 anos depois. 5 anos, já vi acontecer isso, né? Então, assim, eu acho que esse aí, eu lembro, eu estava fazendo a pesquisa do meu TCC sobre a crítica e eu fiquei revisitando a história do cinema brasileiro como um todo, né? E aí, quando o Cláudio Rocha vence lá o Festival de Cannes como melhor diretor em 68, o que ele fala no discurso dele? Ele fala, olha, eu acho que isso aqui é importante para que os brasileiros percebam que a gente tem um cinema, que o cinema é aplaudível fora do Brasil, né? As pessoas levam a sério o cinema brasileiro. Por que só fora? Por que não dentro? Ele faz esse discurso, né? Ele pega o prêmio, ele agradece por isso. Ele não agradece pelo, obrigado ao festival. Não, ele agradece porque isso vai ser uma mensagem de que o nosso cinema importa para que os brasileiros talvez mudem de opinião. Quando o Kleber Mendonça Filho vence, e o Juliano Dornelles vencem lá o Bacurau, em Cannes também, 50 e poucos anos depois, ele fala isso, ele fala, olha, nós somos embaixadores da cultura brasileira e nós merecemos respeito, né? Então, passou tantos anos e o discurso parece muito semelhante, né? Que o cinema brasileiro ele é um cinema não respeitado né, pelas pessoas, aí virou pelo governo, né? O governo federal, que está em curso, já estava em curso quando ele venceu lá em Cannes. E quando eu conversei com isso com o meu orientador do TCC, ele falou, Arthur, se o cinema brasileiro, esse é o estado do cinema brasileiro, ele sempre teve uma dificuldade de encontrar esses espaços, então isso nem configura crise. Porque se esse é o estado dele, deixa de ser crise pela própria conceito da palavra crise. Então, assim, é o estado natural, a maneira como o cinema brasileiro consegue se caminhar, se desenvolver, é esse estado de crise. Então, assim, por um lado é interessante porque a gente sempre está falando disso. Eu nunca vi a gente não falar sobre isso, né? Em críticas, em textos, em vídeo, em palestras, em debate. Mas eu acho que eu sinto muito isso, né? Por exemplo, o Sertânia, do Geraldo Sarno, ano passado, 2020, na realidade, né? 2020, 2021. Pouquíssimas pessoas viram esse filme. Né? Pouquíssimas mesmo. E é talvez um dos filmes mais importantes dos últimos 10 anos do cinema brasileiro. É um filme que revisita lá a memória do cangaço de maneira muito original, né? E aí, onde é que esse filme passou? Ele passou no Festival de Cinema, passou no horário de cinema, passou em festivais né, que tem um público, passou aqui no Cinema do Dragão, mas passou acho que uma semana. Então, assim, como é, né, que o meu pai vai saber que esse filme existe? Entendeu? Então, assim, eu acho que tem muito essa coisa, é brasileiro, não sei o quê. Quem é que tá? Qual o ator que tá nesse filme, para saber se vale a pena assistir? Tem muito isso, né? Mas eu não acho que seja culpa necessariamente do público, sabe? Eu acho que é uma culpa do sistema como um todo. Por exemplo, se isso acontecesse, as indústrias de distribuição brasileira iriam iria deixar a cultura norte-americana, iria deixar que eles perdessem essa hegemonia? Claro que não, né? Então, todo final de semana vai ter 5 filmes americanos passando no cinema, todo final de semana. E aí pode ser, você vai ter final de semana que você vai lá, vai estar passando um filme assim, horrível, um terror genérico, a coisa mais boba, mas está lá americano. Então tudo faz parte, né? Para que existam os grandes eventos, como Homem-Aranha da vida, um Batman da vida, existem as pequenas eventos, né? Que são esses filmes bobinhos, ou então como uma comédia romântica, um terror genérico, que fica sempre ocupando, para que a gente não esqueça que ele existe, né? Então eu acho que é uma culpa sistêmica. Assim, é claro que o público também acaba sendo muito treinado por esses olhares que dizem o que fazer, né, da Globo Filmes e tal. E aí, curiosamente, Aquários, por exemplo, e Bacurau, tem parceria da Globo na distribuição. É uma coisa muito engraçada também, né? Porque quando eles veem a possibilidade, olha, tem que ganhar o Cannes, vamos lá e tal, não sei o quê, estão lá junto, né? Então, é uma pena. E eu concordo muito com você. Eu percebo aqui o filme brasileiro que passa aqui, Eduardo e Mônica, que é um filmaço. Adoro esse filme. Eu nem Também, esperava que eu gostasse tanto. eu também não esperava, eu também me surpreendi positivamente, achei fantástico. Pois é, eu particularmente não gosto muito da música, eu acho a música assim muito superestimada, mas aí diálogos à parte, e esperava que o filme fosse ser muito bobo, ser muito literal, e não, o filme é super surpreendente. E aí esse filme passou no cinema e esse filme deu público. Interessante, filme legal, filme deu público e tal.
Mas quando é um filme que ninguém conhece, quem é esse cara? Alice Braga, Gabriel Leone, né? Então, a gente é muito refém da cultura televisiva, né? E é uma cultura televisiva hegemônica. Não teria problema se fosse uma cultura televisiva diversa, com vários pontos de vista, não, mas é uma cultura sudeste, né? E tudo mais. Então, é isso. Eu concordo com você. Oi, peraí, caiu minha câmera. Ah, tudo bem, acontece. Peraí. Ai, Mas é uma doideira, porque esses filmes, por exemplo, eu lembro Arábia, a sessão que eu assisti Arábia, lotou o cinema. Era um cinema do Dragão do Mar, né? Mas lotou. Então, acho que existe os públicos, né, que estão ali definindo para esse tipo de cinema e tal, mas a gente merecia muito mais. Cara, a gente merecia muito mais. Por exemplo, aquele filme, outro filme que eu assisti em sessão lotada, foi Paraíso Perdido, da Mônica, né? Que está na Netflix, inclusive. Eu não sei se está ainda, mas eu lembro que estava na Netflix. É, e eu assisti na sessão lotada do cinema, né? Do Cinema do Dragão. Eu lembro de várias vezes que eu fiz filmes lotados, mas nem sempre é o caso, né? Nem sempre, nem sempre acontece. Né, caiu aí a sua câmera? Esperar o Rafael voltar. Inclusive, vou aproveitar aqui esse tempinho. O Rafael não volta. Fala sobre um filme brasileiro que eu assisti ontem, que eu não sabia nem que esse filme existia. Se chama Confisco. Documentário disponível aí na HBO Max. Que é sobre o Plano Collor. Né, uma coisa que eu não vivi direito. Achei legal um documentário que entrevista hoje, como é que está hoje a ministra, a então ministra da Economia, né? E, e é interessante, eles recontam a história lá do Plano Collor de maneira fragmentada, com mais de arquivo. Achei interessante, achei diferente. Para quem não faz ideia assim do que aconteceu, dessa coisa do confisco das poupanças, né? Achei super interessante. O Rafael disse que está tentando voltar em breve, ele está voltando, a gente volta aqui. oi, Arthur, tá me ouvindo? Caramba, Voltamos. voltamos para todo o Brasil. Peraí que até não sei o que aconteceu, mas voltou. Ó, Voltamos. o Tristão, desculpa aí, pessoal, deu alguma coisa com a pane. O Tristão tá perguntando quantos lugares tem as salas do Dragão do Mar. Você sabe de cabeça, o Arthur? Boa pergunta, mas eu estou botando aqui um Google, vamos descobrir. Show. Mas as salas são espetaculares, Tristão, se eu lembro. São duas, né? É legal porque é aconchegante, sabe? É muito legal mesmo. Muito legal mesmo. E é geladinho. Isso é um ponto importantíssimo. Isso é um ponto importantíssimo. Cara, eu assisti, qual foi um blockbuster aí? Eu assisti Duna, do Villeneuve, numa sala do shopping, quente. Eu fiquei, gente, como é possível? Será que é o conceito? É o 4D? Que Meu é um Deus do deserto, né? céu. Fora que é um filme grande ainda, né? Caraca. E tava lotada a sala, foi impossível. Eu fiquei assim, quase saindo, mas eu não saí. Que doideira. Vamos continuar aqui o nosso papo, Artuzão. Seguinte, queria saber de você uma questão aqui. Existem algumas premiações, Arthur, bem famosas no universo do cinema, né? A gente já falou de uma delas aqui, que é o nosso querido
o Festival de Berlim, né? Os Ursos e tudo mais. Outra que existe é o Oscar, né? É talvez a mais famosa de todas. E no Oscar tem a premiação de melhor filme estrangeiro, né? O Brasil, durante alguns anos, já indicou muitos filmes, né? Que parte do universo cinéfilo não concordou muito com a escolha, né? Mas escolhas um pouco polêmicas, né? Mas assim eu te pergunto, Arthur, qual a importância de um filme brasileiro ganhar um Oscar de filme estrangeiro? É muito importante ou é uma grande bobagem? O que tu acha? Cara, eu acho engraçado. Eu acho que essa é a pergunta. Eu acho engraçado. Porque eu acho, assim como o Glauber falou em 68, como o Kleber falou em 2019, eu acho que esse discurso pode existir. Olha, se um filme brasileiro ganhasse o Oscar, muita gente que não viu nenhum filme brasileiro na vida ia, poxa, então quer dizer que a gente faz filme, entendeu? Muita gente ia ter essa epifania, né? Então, por isso é que eu acho que seria interessante. Você vê uma narrativa brasileira sendo aclamada em qualquer outra cultura, eu acho genial. Genial. Quando um filme venceu Berlim, ou então, por exemplo, O Que Horas Ela Volta, da Ana Mulher Laerte, né, ele foi um sucesso de bilheteria na Europa. Então, eu fico imaginando a galera assistindo aquilo, caralho, olha que loucura a realidade brasileira, da polícia. Então, em todas as instâncias, quando eu vejo isso, eu acho ótimo. Só que o Oscar tem um canto muito perigoso, que é um canto de validação, né? De que parece que a gente precisa passar por ele para que a gente, sabe, eu acho isso muito, muito bobo. Assim, tão bobo que eu nem discuto mais. Quando alguém chega assim conversando, eu acho, poxa, não vou começar essa conversa, não. Porque é claro que tem uma importância, porque todo mundo foi treinado, todo mundo cresceu com o cinema americano na cabeça, né? Todo mundo sabe quem é o Tom Hanks, todo mundo sabe, entendeu? Então, assim, não, é claro que é natural que a gente valide isso muito, eu acho isso importantíssimo. Mas, por exemplo, o filme que passou lá, Cidade de Deus, né? É, você vai ver qualquer lista internacional, melhores filmes de todos os tempos, vai ter o único representante brasileiro, é o Cidade de Deus. Porque é um filme que ganhou mídia, que a galera sabe, que a galera conhece e tal. Isso é muito admirável. Óbvio que é muito admirável. Ao mesmo tempo, quantos outros filmes brasileiros a galera nem sabe, né, lá dos Estados Unidos, os cineastas americanos. Eu acho que o Spike Lee lançou uma lista esses meses, ou não sei, essa semana, de alguns filmes que ele estava ensinando lá numa escola de arte, e estava Cidade de Deus. Acho ótimo isso, ser, olha, vamos aprender isso aqui, que é um exemplo de cinema que deve ser feito, né? Mas e além disso, né? Eu acho muito quando chega essa discussão, poxa, escolheram esse filme, não era para escolher esse filme para representar o Brasil, mas eu nunca vai ganhar um Oscar. Para quê, entendeu? Se a discussão fosse só essa de, vai ter audiência, vai ter público, mas na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes é por busca de uma validação, por busca de olha, nós fomos importantes, nós não sei o quê. Então, não é uma questão que me gatilha mais, porque eu acho que isso não vai acontecer. Eu não acho que a gente vai ganhar um Oscar, porque se todo mundo, a partir de amanhã, todo brasileiro, a partir de amanhã, descobrir que a gente faz cinema, e a gente, por algum acaso, daqui a 20 anos, consuma mais o nosso cinema do que o cinema americano, isso é um desastre para o cinema americano. Um desastre. Eles não fazem mais cinema blockbuster, Batman da vida, que é um ótimo filme, inclusive. Eles não fazem um filme desse para lucrar só com bilheteria americana. Eles dependem da bilheteria internacional. Se não tiver bilheteria internacional, da gente, da própria do Japão, da China, esse pessoal, não paga, o filme não paga, não vale a pena. Então, eles precisam que a gente continue cultuando essa cultura, né? E é aquela coisa, não estou falando mal dos artistas, né? Estou falando mal da maneira como essa indústria enxerga os outros países desde lá dos anos 20, né? Quando depois da guerra, quando a Europa ficou na bad e os Estados Unidos estavam de boa, eles tomaram isso para eles, né? Viram uma missão imperialista mesmo, né? E aí, uma coisa é falar dos filmes. Tem filmes ótimos no Oscar esse ano. Ótimos. Uma coisa é falar da maneira como esses filmes operam, né? Encontram o público. Então, eu acho ao mesmo tempo, reiterando a pergunta, eu acho ao mesmo tempo uma bobagem, ao mesmo tempo eu acho uma ideia interessante, assim como seria em qualquer país. Né? De eu ver uma cultura brasileira cultuada em qualquer outro país que não nós,
Acho legal. Show de bola. Show de bola. A gente já tá quase chegando no final, viu? Já passou 50 minutos já. Olha só, parece 20. Viu aí? Rapidinho. Ô, Arthur, seguinte, Cinderela Baiana, Arthur Gadelha, é um dos marcos do nosso cinema, um filme aclamado pela sua ruindade, né? Pela sua falta de técnica, beirando ao bizarro em muitos momentos. Queria saber de você. Arthur, existe filme ruim? Ou cada filme chega de forma diferente para cada pessoa? É ótima essa pergunta, porque sempre que eu estou escrevendo uma crítica, eu fico, gente, eu não tenho a palavra de nada. É a minha opinião, entendeu? Só que eu percebo, Rafael, muito na crítica, uma, uma, uma vontade pelo pioneirismo, pelo eu entendi isso aqui, eu entendi antes do que os outros. Isso é muito forte na crítica de cinema, e a crítica mundial, não estou falando da brasileira, né? Então, você dizer que o filme é ruim, eu tenho muita dificuldade quando eu acho muito difícil quando eu vou falar sobre um filme ruim, mas eu acho ótimo que eu achei ruim, né? Porque eu vou buscando argumentos que eu possa colocar num texto que a pessoa entenda o meu ponto de vista e não como se eu estivesse impondo alguma coisa. Porque, por exemplo, um exemplo recente, o filme do Shyamalan, né, o Old, Tempo, né? Eu acho um filme péssimo, né? Mas muita gente acha legal, acha super interessante, tá? Não sei o que você acha. Mas a crítica, dando um outro exemplo, a crítica do Pablo Vilaça, que repercutiu muito, porque ele falou muito mal do filme, várias coisas ali, eu concordo muito com ele. Mas a maneira como ele está discutindo aquela opinião, ele soa uma imposição de que ó, isso aqui é ruim e não tem outra possibilidade, né? E aí eu acho que isso é um buraco que eu detestaria entrar. Já devo ter entrado sem perceber. Enfim, não tem como a gente controlar tudo. A gente acha que tá ok e não tá, né? Tem algumas questões que são involuntárias dentro É, na hora que você está escrevendo, mas tem outras que não são. Assim, você são percebe pensados que para... você percebe que assim, ó, tipo, ó, vem por esse caminho aqui porque o que eu estou falando tá certo. Com Eu que tô certeza. certo. Isso é muito bizarro. Isso é bizarro. Agora, assim, eu também acho meio ok. Porque eu acho que a crítica é isso aí, cara. A crítica é a discussão, a crítica é discordar, entendeu? A crítica é ficar puto, não sei o quê. Só que eu acho que a crítica não está passiva de críticas, né? Então, assim, eu acho que se um crítico é crítico, ele tem que estar aberto para que ele seja criticado. Eu acho isso é essencial isso aí. Mas, repetindo, eu acho que existe filme ruim para cada um. A discussão agora recente que o Batman lançou, né? Estão discutindo aqui na minha rede de amigos cinéfilos se o Batman Eternamente é bom ou ruim. Essa é a discussão do momento. Aquele Batman do Val Kilmer, né, todo colorido, não sei o que, não sei o que. E aí a galera, mas esse filme é bom, esse filme é ruim, isso aqui. Eu acho isso ótimo, né? E eu acho que existe filme ruim, mas a perspectiva pessoal. Assim. Claro que você vai encontrar várias congruências, né? Muitas pessoas vão dizer que aquele filme é ruim. Então, é isso. Eu acho ótimo. A existência desses filmes extremos eu acho ótimo. Tu falou aí do Batman Eternamente, do Joe Schumacher. Eu tenho um programa lá no Cinepop, que é um site famoso aqui no Brasil, que é o Tribunal Cinéfilo. A gente pega um filme ou uma personalidade e bota alguém que gosta e alguém que não gosta. E aí começa o embate, entendeu? Mas é super divertido. E teve um programa que foi os Batmans do Joe Schumacher. O Batman e Robin e o Batman Eternamente. Foi sensacional. Quem quiser, pessoal, procura lá no Vou YouTube lá procurar. do Cinepop. Foi sensacional. Eu não tenho opinião, hein? Não tenho opinião sobre esse filme. Eu só não lembro quem ganhou. Porque quem fala que ganhou, o júri, é quem está acompanhando ao vivo, entendeu? Aí o pessoal fala quem ganhou. É muito divertido. Ótimo, júri popular. Isso, e falar nisso, pessoal, dia 24 de março voltamos com a temporada 2022 lá do Tribunal Cinéfilo no Cinepop. Eu fui desafiado, eu que sou o juiz lá, Arthur Gadelha, me desafiaram. Mas aí, quando me desafiam, as pessoas sabem que tipo, é como se fosse enfrentar o Flamengo, entendeu? É um time muito forte, tô brincando. Vamos falar sobre Nicolas Cage. Wilker Medeiros me desafiou. Grande Wilker Medeiros me desafiou. Vamos falar sobre Nicolas Cage. Vamos ver como é que vai ser esse debate. No mínimo vai ser divertido.
Vai ser mínimo, bacana. no mínimo. Arthur, seguinte, estamos chegando já aqui no final, cara. Eu já quero te agradecer desde já. Muito obrigado pela presença. Estou adorando, cara. Adorei teus pensamentos, teu modo de refletir, as coisas que você falou. Poxa, e muito obrigado mesmo por ter deixado um tempinho para falar comigo. E estou adorando muito o nosso papo, cara. Eu vou agora fazer um bumerangue cinéfilo com você. O bumerangue é aquele. Lembra do programa da Marília Gabriela, Arthur? Que ela falava assim, ó. Uma cor, uma roupa. E aí olha, pessoa... você vai me botar na saia justa que eu vou falar coisa que eu não tinha pensado. Mas vamos lá. Vamos lá, então. Aí a gente termina. E vai ser. E esse programa, tenho certeza aí que vai ficar aí para a eternidade para todo mundo. Divulguem para os amigos aí, porque foram faladas aqui coisas muito bacanas, pessoal. Muito bacanas mesmo. Então, um cara nota 1000. Arthur Gadelha, o que mais incomoda um crítico de cinema? Filme que está copiando o outro. Filme que está copiando. Tem vários exemplos. Muitos exemplos por aí. Arthur Gadelha, indica um filme brasileiro que você acha que muitos não viram, mas é ótimo. E não vale o Sertânia, que você já falou. Boa. Temporada, do André Novaes. Está na Netflix. Encontra até no stream mais popular. Excelente, excelente. Arthur Gadelha, qual o streaming que você mais assiste? Globoplay. Curiosamente, acho ótimo. Inclusive, a parceria da Globoplay com a Imovision, ótima. Eu assisti Leviatã lá, porque teve a parceria com a Imovision. Maravilha, show de bola. Lembrando que o pessoal, que o próprio Imovision tem a Imovision, né? Eu nunca sei se é Imovision ou se é... Eu também não sei, eu nunca conversei com ninguém de lá. Lembrando que eles têm o próprio streaming, pessoal. Depois, se vocês quiserem procurar, o Reserva Imovision lá, o Imovision. E tem o catálogo deles todo. O catálogo realmente muito, muito, muito bacana. Tem muita coisa lá. Legal. Filmografias de todo mundo. Tem do Brasil também. Tem muito filme brasileiro também no catálogo deles. Arthur Gadelha, na tua infância, meu parceiro, em qual cinema você assistiu a mais filmes? Foi no Cine Teatro São Luís, Fortaleza. Aqui, o cinema de praça. Com certeza. Eram sessões à tarde. Eu estudava de manhã, então geralmente eu assistia aquele lá. Que bacana, show de bola. E agora, Arthur, para a gente finalizar o programa com a pergunta mais difícil de todas. Essa aqui, quando cai no vestibular, o pessoal tem muita dificuldade de responder. Uma das perguntas. Essa pergunta caiu em 1997 no vestibular do ITA, que dizem que é o mais difícil do Brasil, né? Caiu essa pergunta. Os nerds de todo o Brasil ficaram desesperados com essa pergunta. Nem os professores de cursinho, Arthur Gadelha, conseguiram identificar direito uma resposta assim. E a pergunta é a seguinte, para a gente finalizar esse programa maravilhoso desta noite de terça-feira, dia 15 de março. Arthur Gadelha, qual é seu filme favorito? Com ele, o sobrinho do Coppola, o primo da Sofia, Nicolas Cage. Não faça isso comigo. Bom, de cabeça, eu tenho um carinho muito especial por Presságio. Aquele filme lá do fim do mundo, que é o filho dele, que ele descobre o negócio. Amo esse filme. Sério? Seríssimo. E olha que eu revi ele em dezembro do ano passado. Então não é uma memória antiga. Tá fresco na memória. Tá fresco. É esse, adoro esse filme. Presságio, bacana, não, show de bola. Aqui a gente respeita a opinião do convidado sempre. Convidado é quem manda. Ótimo. Aqui tem muito filme citado. O Nicolas Cage, eu pego no pé dele, mas pô, ele tem muita coisa boa no currículo, né? Trabalhou com grandes diretores de cinema. Um dos mais citados aqui é A Outra Face, do John Woo. O Despedido em Las Vegas, do Mike Fix, também é citado bastante aqui. O Adaptação, né? Tinha tudo para dar errado, porque tem 2 Nicolas Cage no filme. Então, mas dá certo no final das contas. Entendeu? Tem muita coisa bacana. Já não ter falado isso daí, cara. Esse é muito bom também. É isso. Tem muita coisa bacana, tem muita coisa bacana. Mas, Arthur, estamos chegando aqui ao fim do nosso programa. Podia ter aquela musiquinha do Jô Soares. Estamos terminando o programa. Poderíamos continuar aqui durante horas. Querido Arthur, quando for em Fortaleza, irei te chamar para tomar um café, para conversarmos mais sobre cinema. Gostei muito, cara, de te conhecer, de saber das tuas ideias. Adorei tuas respostas das minhas perguntinhas. E, cara, fala como o pessoal pode te achar, teu arroba aí. Eu sei que você tá lá no Twitter, tá sempre lá no Twitter. Fala aí, pessoal, como é que pode te achar. Mas, primeiramente, queria agradecer novamente, Rafa, foi muito legal, assim, eu não tinha trocado um papo contigo, né, tinha aquelas respostas do blog, mas aqui ao vivo é muito mais legal.
E é isso, quando você vier para cá, me cutuca que a gente vai tomar um café, viu? Eu estou no Twitter, e o meu Twitter e meu Instagram é Arthur S. Gadelha, com TH, né? E eu escrevo atualmente para o ensaiocrítico.com, também tem o Instagram Ensaio Crítico, estou sempre lá falando as coisas que eu penso, enfim, de maneira solitária, como a crítica deve ser. E é isso, viu? Muito obrigado. Show de bola. Pessoal, daqui a pouquinho, 8h30, eu vou entrevistar um outro crítico de cinema, esse da nova geração aí dos críticos de cinema, o Michel Gutwillen. Grande homem. Grande Michel aí, pô, tem textos maravilhosos, realmente é um crítico de cinema aí, que vem com toda a força aí para a nova geração, né? Que eu falo sempre a nova geração. Ele não escreve nem há tão pouco tempo assim, mas eu falo que é da nova geração. Ele é pouco, é diferença de 3 anos de mim. Cara, gente boa pra caramba, tricolor. Eu tive que marcar com ele, Arthur, porque num dia antes do Fluminense jogar. Senão ele não poderia, porque ele falou que o Fluminense na vida dele é um negócio enorme. Eu falei, não, então tá bom, então tá perfeito. Ó, o Tristão falou que foi muito legal, boa noite. Valeu, Gui. Beijo pra você. Valeu. E, pessoal, só passar a agenda aqui rapidinho, deixa eu ver, a gente vai ter amanhã, hoje, daqui a pouco, né, 8h30, tem o Michel, depois a gente tem o Zeca Ferreira amanhã, diretor do Noite de Alface, filme lá com a Marieta Severo, um filme até que eu achei bem interessante, foi filmado, se eu não me engano, foi todo rodado na Ilha de Paquetá, aqui no Rio de Janeiro. Muito bom, muito legal. Vamos conversar com o Zeca, que é muito cinéfilo. Semana que vem a gente tem o Luiz Zanin, grande Zanin, vamos conversar com o Zanin aqui, um dos maiores críticos de cinema do Brasil. Vamos começar também com a Cecília Barroso, com o Flávio Ramos Tambellini, com a Maria Clara, que é assistente de direção, que é diretora também. Parece que ela participou lá de um filme com o Spike Lee. A gente falou do Spike Lee hoje, ó. Ela estudou fora do Brasil, bem bacana. Participou lá de um filme do Spike Lee. Vai ser muito, muito bacana. Arthur, fica com Deus. Um abraço, saudações cinéfilas, muitos filmes maravilhosos para você aí na tua vida. De agora em diante, sempre, e vivo no cinema com toda a força do mundo, parceiro. Boa noite. Fica com Deus, cara. Valeu, boa noite. Pessoal. Beijo. Valeu.